cursava geologia em Recife, né? Era uma época nos anos 80, então eu participava do movimento estudantil, tinha toda uma efervescência cultural no entorno, né? E algumas figuras foram importantíssimas para mim, assim como uma espécie de catalisador, né? Para enlouquecer um pouco, como João Muniz de Brito, né? Que era uma espécie de guru meu na época lá, né? Posso citar também alguns artistas do campo das artes visuais, como Paulo Bruschi, um artista da arte postal, da arte conceitual, né? Daniel Santiago, Montes Magno. Então acho que Recife é muito mais importante para mim do que a Paraíba, porque eu morava lá, exatamente nessa época de amadurecer, de entender o que era o campo da arte, suas possibilidades. E eu acho que eu fui encaminhado, digamos, para isso pela dificuldade de me expressar através da ciência pura, né? Como eu sou formado em geologia e minha especialidade é paleontologia, digamos, a memória da Terra e da evolução da vida já é meu assunto de formação, né? E de trabalho como profissional também, pesquisador, né? Então esse campo da memória também é a área de investigação no lado artístico. Então, por se tratar disso, certo, eu diria a você, sinteticamente, que o que eu faço é trabalhar como artista com uma dicotomia entre memória e esquecimento. Aquilo que a gente consegue reter, ou que acredita que retém, historicamente, e aquilo que a gente não consegue, que está perdido, que é a fantasia, que é a criação imaginária, né? Digamos, a subversão das memórias ou as memórias inventadas. Então, nesse caminho de trabalho, existem muitos artistas mundo afora que também lidam com isso, né? E aí eu teria que fazer um histórico grande aqui de artistas que vêm trabalhando com isso, mas poderia citar Joseph Beuys, que é um artista alemão do pós-guerra, surgido na Segunda Guerra Mundial, que incorporou a toda a sua obra uma concepção muito pessoal, como se a obra inteira fosse uma espécie de diário íntimo, no entanto com uma roupagem, né, uma matéria-prima internacional, ou seja, é o íntimo a serviço do outro, né? Que é mais ou menos o que eu tento fazer, pegar tanto a minha intimidade como a intimidade do outro ou das instituições e explorar isso de uma forma que seja compreendida por qualquer um. A minha trajetória como artista está muito vinculada ao fato de ser paraibano, de ter crescido aqui entre João Pessoa e o interior, entre o Brejo paraibano. Meu avô tinha um engenho de açúcar em Areia e eu passei minha infância lá. Então é como se tudo se nutrisse ainda dessa infância, desse lugar primordial. E eu pude acompanhar, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, a derrocada desse sistema dos engenhos, né? Então é como se todo aquele imaginário, como se uma espécie de paraíso de infância tivesse ruído e eu tive que criar outros códigos. Isso veio paralelamente também à história política dos meus pais. Meus pais são fundadores das ligas camponesas aqui na Paraíba. Meu pai foi preso político, apesar de ser filho de um coronel José Rufino, um senhor de engenho, que era muito inteligente e culto, mas era um senhor de engenho. Então eu tive esses dois campos de pensar, né? Tanto era o neto do senhor de engenho, quanto era o filho do comunista, secretário do Partido Comunista, enfim. Tive que ir ao longo da minha infância e adolescência convivendo com essas coisas e esse fato político teve um peso muito grande na minha formação pessoal. Ou seja, eu tive que suplantar várias coisas para poder passar a existir, tanto dentro de casa, porque convivia com figuras importantíssimas. Cheguei a conviver, quando eu era criança, com Luiz Carlos Prestes, dentro da minha própria casa. Então eu tive que elaborar meus próprios códigos, minhas próprias ideias de mundo e inclusive de arte, né, para seguir adiante, né? Quando morava em Recife, tive muito contato com a arte postal, a arte conceitual, e todo o meu começo, ele começa como poesia, depois poesia visual, depois arte postal, para poder cair no campo da pintura. E os primeiros trabalhos foram todos feitos para revisar a minha própria vida, né? Então eu fiz uma série no começo dos anos 80 que se chama Cartas de Areia. Eu recolhi todas as cartas de família que eu herdei e fiz uma série de desenhos, que são centenas de desenhos, que é uma obra em aberto, eu continuo fazendo até hoje, né? Uma espécie de revisão iconográfica, assim, meio maluca, do que foi essa vida, tanto minha no engenho, quanto de todos os meus antepassados, né? Então a obra tem, no começo, todo o meu trabalho, um caráter de catarse, certo? Que vai se processando e somente a partir dos anos 90 é que eu vou expandindo isso. É como se eu tivesse criado ferramentas
de voltar no passado, revisá-lo, né, tratar aquele passado, e depois que sabia fazer isso, eu passei a fazer para o passado dos outros, né? O passado de instituições, o passado político do Brasil. Então eu saí do contexto da cultura canavieira paraibana para um contexto maior, e hoje em dia trabalho inclusive com contextos internacionais que não tem nada a ver com a minha cultura necessariamente, né? Então é um aprendizado de método. Os artistas também eles vão desenvolvendo métodos, né? Tanto métodos técnicos quanto métodos conceituais. Minha referência local, e ela antecede inclusive o meu começo como artista, é esse artista paraibano, que é Antônio Dias, de Campina Grande, que já tinha ido embora da Paraíba desde os anos 60, mas que eu conhecia desde criança, sua obra, e ele foi para mim, assim, pelo menos uma possibilidade. Mesmo que se não estava em contato, eu sabia que através do trabalho era possível chegar em procedimentos como o que ele chegou. Certo? Antônio também foi um artista interessado digamos, por tratar esses assuntos da política da ditadura nacional, e era uma coisa que também me interessava. Então eu não tenho uma obra que tem um paralelo estético com a dele, mas tem um paralelo filosófico, como se partilhamos dos mesmos pensamentos, né? E talvez assim, a Paraíba não consiga tratar da obra dele, nunca fez isso, exatamente pela estranheza estética que a obra tem. Cada artista, na minha concepção, ele acrescenta um pouquinho ao que os outros todos fizeram e faz, hoje em dia, uma obra coletiva. Então, cada um parte do outro, né? Não existe exatamente uma fronteira, um limite, né? É como se nenhum inventasse nada novo, né? Ele está apenas contribuindo com aquele imaginário todo do tempo atual, e por isso se chama arte contemporânea. É essa arte que trata dos assuntos tanto estéticos, quanto políticos, quanto filosóficos, dos dias atuais. Tem sim algumas pessoas que estão surgindo aí, e já surgindo sem essas amarras. Posso citar a Iris Helena, que acabou de entrar no Rumos Visuais, e é uma pessoa desse tipo, quer dizer, um artista bastante jovem, que já vem com toda uma bagagem, certo? Uma expectativa de que pode trabalhar em qualquer campo, que não tem que obedecer certos paradigmas, né? Então, a geração dela já é essa geração, né? Que tem a abertura de ter conhecimento da arte do mundo inteiro, especialmente através da internet, então isso já é um grande gancho, certo? Eu acho que a gente não está preso aqui por fronteiras, não existe uma jaula envolvendo o que é ou não é Paraíba, né? Certo? Eu acho sempre meio perigoso usar isso, né? Porque cria um certo território de isolamento, né? Agora, eu acredito que a Paraíba tem um certo diferencial, assim, pelo menos aqui surgem pessoas o tempo inteiro tratando de assuntos de arte que a gente talvez não veja com o mesmo ritmo em outros estados, né? Então, em 2007 eu ingressei no curso de artes visuais, e assim, o interesse de entrar no curso foi bem básico, assim, eu gostava de desenhar, e eu fazia algum trabalho com pintura e tal, gostava de fotografar. E foi isso que me impulsionou a entrar no curso. E aí eu tinha um hábito, assim, de dar umas caminhadas pela cidade, assim, de andar pela cidade com a câmera. E eu tô com ela aqui, esse hábito ainda persiste, assim, uma câmera digital. E assim, em 2008 eu comecei a fazer vários registros das transformações assim da cidade. E era uma observação, assim, uma coisa bem particular, de encher altos HDs assim, de imagens. E quando eu fazia essas fotos, que eu começava a ver, chegava em casa e começava a ver, então começava aí uma reflexão sobre as mudanças da cidade, sobre o tempo na cidade, sobre o que passa, o que fica, o que muda, assim. Então, esse foi o primeiro clique, assim, pros meus trabalhos, assim. Acho que tudo está na observação da cidade. O meu trabalho eu posso falar assim, que são associações que eu faço com a fotografia e com o suporte onde ela vai ser impressa. Eu trabalho com materiais muito básicos, assim, que é uma câmera digital, computador e com impressora caseira, impressora comum.
e os suportes que eu escolho. Esses suportes, no caso dos primeiros trabalhos, foi os post-its. Eu também ando com eles, assim. São esses bloquinhos de anotações, assim. Eu comecei a pensar qual a relação esses lembretes, esses post-its teria com a fotografia, assim. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. O lembrete, ele é um apontamento totalmente fugaz, assim. Você usa naquele momento, depois que a ação é realizada, você amassa e joga fora, assim, não serve mais. E a fotografia não, a fotografia é uma coisa permanente, assim, você fotografa algo que vai durar, que você quer guardar aquilo para a eternidade, assim. Então seria uma forma de brincar com isso, de transformar a fotografia numa coisa fugaz também. E aí em 2009 eu recebi um convite da Aliança Francesa. Eles me ofereceram o hall da Aliança Francesa, que é um local de passagem, assim. E aí eu resolvi pegar todas as imagens que eu tinha de locais de passagem da cidade e fazer, eu fiz 6 posters de 2 metros por 3, assim, eram muito grandes, e fiz a impressão dessas imagens sobre os post-its, sobre os lembretes. E aí, à medida que a exposição ia acontecendo, os lembretes sofriam a ação do tempo, assim. Eles iam enrugando, assim, o papel ia subindo, iam caindo. O movimento, a movimentação das pessoas, assim, derrubava um ou outro, assim, e ficava aqueles buracos, assim. E foi muito interessante o que aconteceu, que acabou que o trabalho ganhou uma vida, assim. Ele tinha um tempo de começar, mas não tinha um término. Depois dessa exposição, chamada Notas de Esquecimento, eu fiz um trabalho para um salão de Fortaleza, chamado Salão de Abril, em 2010. E eu fiz umas imagens, assim, que essas imagens não eram imagens urbanas, mas eu tentei retirar todos os elementos no enfoque, na foto, tentei retirar todos os elementos que identificassem que local era aquele, assim. As pessoas podiam interagir, escrevendo notas pessoais nos lembretes, assim. Então, acabou que virou uma rede de memória coletiva, assim. Cada vez que eu chegava e via o trabalho, eu me surpreendia, assim, porque as pessoas começavam a escrever, levar o livro na biblioteca, multa R$2, levar o cachorro para analista 2 horas. Então, ficou uma coisa linda, assim. Em outros trabalhos, eu faço uma análise dos patrimônios, dos monumentos, desses monumentos comemorativos, assim. E é um trabalho que está no Rumos, que foi selecionado para o Rumos do Itaú também. Que eu pego fotos de monumentos da cidade, desses monumentos comemorativos de políticos, de músicos e tal, e imprimo em marcadores de papel. É bem pequeno, assim, esse trabalho, ele fica infiltrado na exposição, e eu achei que essa relação é como a gente trata o monumento na rua. A gente passa, ninguém quer saber, ninguém se importa, ninguém quer saber quem foi o Barão de Rio Branco que está aqui do lado da gente. Ninguém quer saber, as pessoas não têm acaba que o monumento é invisível. Para mim, o fato de ter ingressado no curso de artes visuais foi meio que um divisor de águas, né? No início, quando eu entrei no curso, a gente que é aluno, a gente tem meio que uma urgência, né? A gente acha que vai entrar no curso, vai começar a produzir e tal, e vai ser uma coisa maravilhosa, mas a gente sabe que existem as deficiências também. Eu comecei a ficar irritada, assim, altamente irritada, que eu não conseguia me encontrar no curso, eu não conseguia
eu não sentia que estava indo para frente, assim, eu achava que estava estagnada e não ia acontecer nada ali. E aí eu cheguei falei com a coordenadora, foi uma pessoa fantástica, assim, Cecília Calado, que era a coordenadora na época. Falei para ela, Cecília, eu quero abandonar o curso. Não tá dando, não tá rolando para mim. Ela disse, não, eu não vou deixar você fazer isso, não vou deixar você sair do curso, eu vou te apresentar a uma professora que não foi teu professora ainda, que eu acho que vai te ajudar, que ela acabou de chegar na universidade e tal. Aí ela me apresentou a Marta Pena. Eu cheguei na casa dela, ela fez uma lista de livros, assim, aí me empurrou. Toma, vai ler esses livros aqui. Aí me deu poesia, textos de Baudelaire, textos do simbolismo, do neoclássico, deu uma puxada assim de história da arte, assim, comecei a estudar isso, a ir por outros caminhos, assim. Eu achava que as referências de arte eu só ia achar em arte, mas aí eu comecei a estudar poesia com ela e a gente começou a refletir sobre outras coisas. E o mesmo que aconteceu comigo, aconteceu com outros alunos, assim, a gente teve enfoques diferentes. Eu considero ela uma pessoa super importante, assim, para a minha carreira e para esse momento das artes visuais, assim, paraibanas. Claro que outras pessoas também têm outras pessoas que eu não citei, mas que foram importantes, mas eu cito ela em especial, assim. Brasília, eu sempre, as pessoas sempre me perguntam de onde você vem? Eu sou eu venho de todo lugar, porque Brasília, eu sempre compreendi Brasília como esse lugar onde estão todos, né? Todos os representantes do Brasil estão lá, os políticos, todos os representantes de outros países estão lá, né? Então, eu sempre percebi muito Brasília a partir desse aspecto, né? De ser uma conjunção das características do Brasil inteiro. E eu sempre abordei Brasília também pela questão da paisagem urbana e mais da ocupação do espaço, que é o conceito que eu trabalho de paisagem, é o conceito da ocupação, né? A partir do momento que você ocupa um lugar, você cria um ponto de vista e a partir desse ponto de vista você começa a contar a sua história ou qualquer outra, né? Então, é como se fosse uma artista viajante, assim. Só que agora eu estou aqui na Paraíba. Eu só vim para cá por causa da cidade, né? Eu vim porque eu me apaixonei pela cidade, porque eu trabalho com paisagem há mais de 20 anos, paisagens urbanas, e com geografia afetiva, e quando eu entrei, eu falei, vou morar numa pintura do Franz Post, claro que eu vou escolher vir morar aqui. Então eu vim para cá por essa escolha, né? É uma escolha muito antiga. Para mim é uma coisa que tem a ver com essa primeira noção, porque também que as pinturas do Franz Post, as primeiras imagens da América, a primeira pintura da América que chegou na Europa foi uma pintura do Franz Post, né? Então eu achei isso. A arte, eu falo, assim, eu vejo muito por um lado da patologia. Eu nunca conseguiria fazer outra coisa. Eu digo que isso tem a ver muito com eu tenho um déficit de atenção e outro dia eu estava vendo um programa que eles dizem assim, as pessoas com déficit de atenção acabam virando artistas. E eu acho assim acho que tem a ver um pouco com isso, sabe? Também, da gente aprender quem tem déficit de atenção. E na minha época não tinha isso, não era popular, não se sabia disso, não era medicada, não existia terapia para isso. Então a gente, assim, como eu mudava de país o tempo todo, eu tinha que aprender uma língua, eu tinha que aprender não sei o quê. Meus pais nunca me botavam em escola americana, sabe? Eu tinha sempre que aprender o lugar a língua do país. Então, assim, você começa a inventar situações para você conseguir resolver problemas de ordem prática, afetiva, todo tipo de problema, né? De aprendizado, que o aprendizado é complicado para quem tem isso. Então eu acho que a arte para mim tem a ver com essa forma de estar inventando maneiras de estar no mundo, sabe? A pintura para mim é a base do meu conhecimento, que é a minha grande paixão. Eu não sou pintora, eu não pinto, não tenho quase habilidade nenhuma para pintar, dou aula de pintura, inclusive meus alunos saem grandes pintores, mas assim, a pintura para mim é a história da arte, né? É a história da arte como um todo. Eu tenho paixão
Eu tenho paixão pela pintura do pré-renascimento, né, Giotto. Tenho paixão, aí já vou lá para frente de novo, vou para Cézanne, que fala a questão da paisagem, da relação paisagem-homem, homem-paisagem, quando ele fala eu germino junto com a paisagem, né? Aí depois eu já vou lá para frente, que não tem nada a ver com paisagem, que é o Francis Bacon, que é um artista inglês. Aí vou lá para o Franz Post, volto de novo. Mas assim, praticamente todos são pintores. O meu processo é um processo de experimentação de todas as possibilidades, de todas as linguagens tradicionais. Eu passei por tudo isso, pelo desenho, pela gravura, principalmente a xilogravura, pela pintura, pelo vídeo. Eu faço um pouco de tudo, assim. A fotografia é uma constante. Né? A fotografia vem eu acho que um pouco com a memória, com a lembrança, com os álbuns de família, isso sempre teve, a fotografia nunca deixou de existir. Mas a minha forma de pensar a arte tem a ver com a minha escolha da técnica. Então é quase que uma invenção novamente. Assim. A partir do momento que eu penso num trabalho, o que eu vou utilizar para esse trabalho acontecer? Vai ser vídeo manipulado digitalmente, vai ser web art, vai ser... Então, assim, eu não tenho uma coisa fixa que eu faço, eu não sou uma pintora, eu não sou uma desenhista, não sou, né? Eu sou uma pensadora, assim, eu penso por meio de imagens, por meio de produção, de uma ação, né, da criação. O entorno, ele foi exatamente uma proposta de trabalho colaborativo, porque não tinha uma ideia, a gente não vinha com uma ideia, não tinha uma pessoa que botava uma ideia, todo mundo criava a ideia mesmo, a gente se juntava para criar ideias, então eram as ideias de todo mundo, né? E isso foi uma coisa que para mim foi muito, muito bom de viver. Né, apesar de grupo é grupo, sempre é grupo, né? É difícil lidar, as pessoas brigam, no início eram 20 pessoas, ficaram 5 pessoas, né? Depois as pessoas se mudaram, uma está no Rio, outra está, sei lá, está em Minas, outra está na Itália, e assim, então assim, mas o processo de fazer arte em colaboração, para mim, hoje em dia, eu vejo como muito mais interessante do que eu sozinha trabalhando uma ideia. Eu gosto de entrar na ideia dos outros e gosto de dar as minhas ideias para os outros também entrarem e trabalhar com pessoas que a gente está pensando mais ou menos coisas que se complementem. Eu acho que dentro dessa minha maneira de inventar, de fazer as coisas, porque eu chego num lugar e não me adapto às regras e acho que as coisas devem ser um pouquinho diferentes, eu cheguei aqui, e me deram a coordenação do NAC, eu nunca tinha coordenado nada na minha vida, eu já tinha sido professora, eu era professora lá em Brasília, mas eu nunca tinha coordenado nada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou coordenar alguma coisa? Né, uma instituição, um negócio grande e tal. E aí eu comecei a pensar a partir dos meus trabalhos de arte, do entorno, dos meus trabalhos de colaboração, pensei em trabalhar o NAC como um grande projeto de intervenção, de trabalho de colaboração, né? E aí a minha relação com os alunos, as minhas aulas têm essa mesma perspectiva. Eu trabalho como artista e, assim, a minha relação com eles é sempre buscando... primeiro, criar uma cena de arte contemporânea que eu senti falta, eu achava que tinha que ter, e os meninos também achavam, mas estava todo mundo meio desarticulado, então acho que foi muito em função da gente querer ter um grupo e da gente conseguir fazer coisas e eles também fazerem as coisas deles. Então, eu utilizo o espaço das aulas muito em função dessa formação do artista, né? Eu nunca tive ateliê na minha vida. Né? Meu ateliê é minha cabeça, meu computador, eu vou sempre fazer as coisas em outro canto. Então, assim, a sala de aula também é uma forma de ser um ateliê para mim, né? E para as pessoas que estão comigo, porque eu quero que eles produzam arte.